de Sansão como juiz de Israel. Lembrando que esse é o último juiz de Israel. Quando terminar a história dele, você não terá mais a figura de um juiz. Você terá, na realidade, uma sequência de atos cada vez mais terríveis, pecaminosos. Há uma descendente na história de Israel. Esse é o processo que vai caminhar. Por isso, o livro de Juízes, ele vai terminar exatamente com aquela descrição, não é? Que diz assim: cada um fazia o que achava mais certo. Não havia rei em Israel. Não havia rei em Israel. Eu não sei quantos de vocês, irmãos, já ouviram falar, não é, de um judeu que na Segunda Guerra ele foi morar na Tchecoslováquia com a intenção de transportar armas para Israel. E ele fez isso, tentou de várias maneiras ele tentou fazer isso, transportar essas armas para Jerusalém. O nome dele chama-se Ehud Avriel. Ehud Avriel. Ele certamente se tornou um político em Israel, não é? Mas ele era um homem de muita influência. Ele tentou transportar essas armas da Tchecoslováquia para aquela região. E ele então tentou fazer o seguinte: uma das estratégias que ele montou, ele pegou um navio, não é, que na realidade era um navio muito ruim, por sinal, e encheu esse navio de cebolas italianas. Encheu o navio de cebolas e debaixo muitas armas para entregar em Israel. E conta a história que a estratégia era que quando os soldados ingleses entravam para analisar e ver o que tinha ali, acontece um detalhe interessante, não é? Acontece um detalhe interessante. Aqui ele viveu de 1947, mais ou menos 3 meses ele viveu nessa região, certo? Então de 1947 até 48, 47 a 48, mais ou menos, ele viveu naquela região 3 meses, entre 47 e 48, ele viveu ali. E ao fazer isso, ele teve sucesso porque quando os soldados chegavam, não conseguiam, porque o cheiro era muito forte das cebolas. E eles então eram afastados e não vasculhavam o que estava por debaixo. E ali, naquele lugar, havia muita arma que foi levado para aquela região. Quando nós olhamos as histórias bíblicas, irmãos, muitas vezes nós nos afastamos por causa do cheiro e não queremos ver o que está exatamente por debaixo dela. E muitas vezes nós temos dificuldade. Uma história como de Sansão, um homem que vive pelos sentidos, isto é, por aquilo que ele vê, por aquilo que ele come, um homem que vê e se apaixona por uma mulher abruptamente, um homem que por um sentimento momentâneo ele é capaz de matar muita gente. E aí parece que você tem uma história que não tem um propósito. Não há um propósito naquela história. E o que nós vamos tentar fazer, olhando aqui para a história de Sansão, irmãos, é enfrentar o cheiro da cebola, podemos dizer assim, para nós encontrarmos o que está ali debaixo, para podermos compreender o que o Senhor está revelando ao seu povo, mesmo sabendo de tudo o que ele fez, tudo o que Sansão fez, pecaminoso em toda essa história. O que o Senhor vai fazer aqui? Primeiro, o Senhor vai
esconder, irmãos, os propósitos dos acontecimentos que estão aqui, e ele vai mostrar o que está debaixo das ações de Sansão. Dos versos 1 a 4, acompanhe comigo, veja o que diz o texto. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: viu uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, tomai-na, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. O verso 4, ele vai descortinar as ações. O seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Vinha do Senhor. O foco aqui, irmãos, nesse capítulo, especialmente nesses primeiros 4 versos, não é? Como o propósito secreto de Deus passa a ser revelado, como está no verso 4. Manoá e sua esposa ficam tristes, porque Sansão deseja casar com alguém que é chamado incircunciso, isto é, não do povo de Israel, não dentre os seus irmãos, não das tribos do povo de Deus. A vontade de Sansão era tão grande, e o desejo dele era tão grande, não é? Que ele chega na cidade, ele vê uma garota, uma moça, e ele estava determinado. E ele vai e diz aos seus pais: resolva isso para mim, eu quero casar com ela. Eu quero casar com ela. Pai e mãe aqui ficam angustiados, né? Imagine, irmãos, como no capítulo 13 eles viviam na esperança do nascimento daquele que ia ser alguém santificado para o ministério do Senhor. Você pode imaginar a cena. Nós sabemos que ele foi separado por Deus, ele foi chamado por Deus para esse ministério, e de repente o que eu estou vendo é um homem que não age segundo a palavra, mas segundo os seus instintos. Mas ela é filisteia. E Manoá apela a ele. Ele apela a ela. Acontece que Sansão não tinha outra opção em mente. Tome-a como minha esposa. Verso 2 ele diz, no verso 2 do capítulo 14, e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, tomai-na, pois, por esposa. Tomai-na, pois, por esposa. Imagina a angústia deles. Não há uma moça entre os teus irmãos. Essa garota, ela não teme a Deus. E Sansão olhou nos olhos do seu pai, e as palavras foram fortes. E ele diz exatamente isso, irmãos. No verso 3, não é? As palavras são essas: toma-me esta, porque só desta me agrado. Eu quero essa moça, eu quero me casar com ela. E qual a razão que ele deu para isso, irmãos? O verso 3, na nossa tradução, não é tão claro, mas ele diz assim: porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos?
disse Sansão ao seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. O que ele está dizendo ela é correta aos meus olhos. Literalmente em hebraico ele está falando, aos meus olhos é dessa que eu gosto. E essa é uma expressão que vai ser a marca da história a partir daqui. Você vai encontrar 2 vezes essa expressão utilizada. Cada um fazia o que achava mais certo aos seus próprios olhos. Porque não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. E o rei de Israel era esse homem que fazia o que achava melhor para ele, que o coração dele se inclinava a fazer. É somente isso. Mas o interessante, irmãos, é que o pai se angustia com aquilo, mas o verso 4 desvela o que está por detrás. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Como é isso, irmãos? O Senhor estava procurando ocasião para adentrar no meio dos filisteus. Muita discussão sobre a interpretação do verso 4, né? Algumas pessoas colocam que o sujeito dessa frase aqui não é Deus, mas é Sansão. Em outras palavras, como o verso 4 diz assim: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava. Então alguns pensam que esse procurava aqui se refere a Sansão. De fato há uma certa ambiguidade na frase, mas pela lógica do texto, o sujeito último aqui me parece Deus, que foi citado no verso anterior, na sequência anterior. Então me parece mais lógico. Algumas traduções colocam como sendo Sansão, mas a lógica do texto mais clara é que aqui se refere a Deus. O texto é claro na primeira parte: não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. E aí eles tentam, às vezes na tradução, colocar este, aquele, para dizer que se refere a alguém anterior ao próprio Deus, mas a frase é muito simples. Apesar de não ter o sujeito explícito na segunda parte, me parece que o sujeito vem logo da primeira parte do verso 4. Quem é o sujeito? Deus, é como está tratado no texto. Ele vai fazer exatamente isso, como o texto descreve. É o que está lógico. O segundo ponto interessante. Parece que Sansão aqui está agindo apenas, irmãos, no texto sagrado, pelo seu prazer, como o texto diz, o que é certo aos meus olhos. Ele não está agindo de acordo com uma vontade secreta de Deus, isto é, como se Deus ali, ele estivesse obedecendo a Deus, estivesse dizendo: ora, eu vou casar com uma mulher dentre os filisteus, porque eu estou obedecendo a Deus. E jamais é esse o sentimento. Pelo contrário, o pai repreende e ele não aceita a repreensão do pai. Em nenhum momento ele diz: é porque Deus está querendo isso de mim, porque eu não quero, mas essa é a vontade de Deus. É claro que ele está agindo por seu impulso, por sua própria natureza. O que está dizendo o texto aqui não é o segredo de Sansão, é o segredo de Yahvé. O Senhor vai destruir os filisteus, e o Senhor está esperando a oportunidade para fazê-los, como vai acontecer no final do capítulo 14 e muito mais claramente na sequência da história de Sansão, quando ele na sua morte matará muito mais do que na sua vida. Que história intrigante, irmãos. Mas esse tipo de lógica, ela é bíblica. O Senhor não é aquele que comete pecado, é o que determina todas as coisas e tem um propósito muito claro em todas as coisas. Mas o homem,
é aquele que é o autor do pecado. É ele quem faz o que é contrário à lei de Deus. É só você lembrar de duas histórias básicas da Escritura. A primeira é a história de José no Gênesis, no capítulo 37 a 50. Você vai encontrar os irmãos de José vendendo José, mas o desejo era matá-lo. Você vai encontrar o desejo dos irmãos em tirar a vida de José e vão vendê-lo para os midianitas, que vão vendê-lo para os egípcios, e que ele vai viver na casa de Potifar e vai ser traído, enganado, e vai ser preso, vai ser liberto posteriormente e se tornará primeiro-ministro do Egito. E no fim do livro você vai ouvir as palavras do próprio José em Gênesis 50, verso 20, dizendo: o mal que intentaste a mim, Deus intentou o bem. O Senhor que governa todas as coisas usa até o mal do seu coração para fazer o bem. Não é que Deus transforma o bem em mal ou o mal em bem. O mal é mal, o que é mal e o que é bom é bom. Deus é o que governa todas as coisas e é capaz de cumprir o seu propósito, mesmo quando o intento de quem faz o mal é destruir, o do Senhor é salvar. Essa é a lógica da cruz do Calvário, irmãos. É a mesma lógica da cruz do Calvário. Por favor, abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo 2, por favor. Livro de Atos, no capítulo 2, o Pedro, que está pregando o sermão, glorioso sermão no dia do Pentecostes, não é? Verso 23 do capítulo 2, Pedro diz assim, deixa eu ler a partir do verso 22, 23, e preste atenção. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este quem? Cristo, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos. Ele morreu porque esse foi o decreto de Deus, foi designado por Deus. Mas quem o matou? Os ímpios, diz o texto, por mãos de iníquos. As duas coisas são claramente manifestadas nas Sagradas Escrituras. As duas coisas são claramente manifestadas nas Sagradas Escrituras. Você pode ter certeza, irmãos, aquilo que o Senhor nos descreve aqui, né, é que a maldade de Sansão, os impulsos carnais de Sansão são pecaminosos, mas Deus fará aquilo que Ele determinou para a glória do seu nome e para o bem do seu povo. Ora, se Manoá e sua esposa soubessem disso, naquele momento, eles estariam confortados. Sansão, ele age por aquilo que ele sente, não pela verdade. O coração dele age pelo que ele vê. Ele não é um exemplo a ser seguido, porque ele não segue a lei, ele segue o seu próprio coração. O ponto que nos chama a atenção, irmãos, é que o desejo dos pais de que ele casasse com uma mulher que fosse das filhas de Israel é o desejo santo dos pais.
E é isso, e é para isso que os pais ensinam os seus filhos. O exemplo e o padrão é esse. Os nossos filhos precisam casar com moças que temam ao Senhor. O que ele fez de certo, e nós vamos falar isso um pouco mais hoje à noite, na exposição de Efésios capítulo 6, especialmente o verso 1 e 2 hoje, quando filhos obedecei vossos pais, onde nós trataremos sobre esse assunto com um pouco mais de detalhe, mas eu queria frisar esse em particular. Os filhos devem respeitar a vontade dos seus pais na constituição de uma família. A única coisa certa que ele fez foi pedir aos pais que procurassem e fizessem daquela moça sua esposa. O erro foi, a moça era filisteia. Filhos, não queiram constituir família quando seus pais que amam ao Senhor se opõem a isso. Tenham sempre o cuidado de ter a aprovação dos seus pais para isso. Jovens, antes de você tentar ganhar o coração da moça, ganhe o coração do pai e da mãe primeiro. Aproxime-se deles, seja conhecido deles. E pais, não façam seus filhos casarem com aquela que eles não querem casar. O consentimento dos dois lados são fundamentais nesse processo. São fundamentais nesse processo. Aqui, essa é a lei, essa é a regra, esse é o padrão que está acontecendo aqui, irmãos. São os segredos de Deus, agindo no meio da maldade do homem, porque Deus é poderoso para fazer assim. O que chama a nossa atenção ainda um pouco mais, irmãos? Talvez você, pai e mãe, aqui nessa manhã, tenha lutado para ensinou seus filhos, mas eles resolveram desobedecer ao Senhor e estão longe do caminho do Senhor. Quem sabe o Senhor usará de misericórdia e o que Ele está fazendo lá na frente é trazer redenção para ele, para a esposa, ou para ela e para o esposo. Quem sabe? Quem sabe? Confia nas misericórdias do Senhor. Confia nas misericórdias do Senhor. E por último, irmãos, nesse tópico, preste atenção que agora nessa sessão, nesses versos que nós acabamos de ler, os segredos do trabalho de Deus são manifestados. O Senhor vai estabelecer a sua vontade no meio dessa história que cheira tanto a cebola. Mas tem algo tão glorioso debaixo dela. Os segredos do Senhor são revelados aqui. Mas o segundo momento, essa história aí vai do verso 5 ao verso 9 agora. Do verso 5 ao 9 o Senhor vai estabelecer, vai revelar as fraquezas, ou melhor, a força de Sansão. Do verso 5 ao 9 ele vai descrever qual é a força de Sansão. Acompanhe o texto comigo, irmãos. Ele diz assim: desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando,
lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele, e chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Do corpo do leão é que o tomara. O que passa, irmãos, o que eu tenho aqui na sequência do texto é algo bem interessante, porque o autor do livro de Juízes, ele não inclui meramente essa história para que lá na frente Sansão possa contar um enigma, que vai ter um enigma no verso 10 em diante, e ele é estrategista em enigma. Isso não aconteceu para que ele contasse o enigma simplesmente. O acontecimento ele é importante por si mesmo, irmãos. O leão vem a ele para matá-lo, e o Espírito do Senhor vem sobre Sansão. A maneira como o texto descreve é impressionante. O Espírito do Senhor invadiu Sansão. É a linguagem utilizada. Não é algo doce. O Espírito do Senhor invadiu Sansão. E o Espírito o fortaleceu, e ele rasgou o leão como se fosse um cabrito. Eu fico pensando, como é a comparação, para mim é estranha. Como é que eu rasgo um cabrito só com as mãos? Mas a comparação é, ele pegou um leão e rasgou um leão como se fosse um cabrito. O cabrito já é impossível você rasgar ele com a mão. Você imagina um leão. Ele disse, o Senhor diz, o leão veio para matá-lo, e ele o rasgou, cheio do Espírito de Deus, ele rasgou o leão com as próprias mãos. Esse leão que foi totalmente destruído, irmãos, é um sinal para Sansão. Mostrou para ele o que Deus pode fazer e o que Deus fará através dele. E mostrou a ele que Deus é quem o capacita a fazer isso. É quem dá poder a ele para aterrorizar os filisteus. Aqui é uma antecipação do que vai acontecer nos últimos 2 versos do capítulo 14. Por que uma antecipação, irmãos? Preste bem atenção, que foi isso que Davi fez. Se você abrir a Bíblia comigo, primeiro livro de Samuel, por favor, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versos 34 e 37. Primeiro livro de Samuel, 17, verso 34 e 37. Veja o que diz o texto sagrado. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Davi está falando isso a Saul. Ele está diante de Golias ali. Como é que você, um menino, vai matar esse inimigo? Ele disse, eu vou lhe dizer o que Deus fez comigo no campo, quando eu matei um leão que matou uma ovelha do Senhor. Eu matei o leão. Aí ele vai dizer no verso seguinte: o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos
do Deus vivo. Perceba, a linguagem é a mesma de Davi. Aquele era um sinal para Sansão. O que Deus fez aqui, ele fará com os filisteus. E Davi disse: se eu fiz isso com um leão, esse incircunciso que se levanta contra o Deus vivo morrerá. E é interessante que a história com os filisteus também. Lembrem-se, irmãos, que é isso que o Senhor requer. O que Ele está mostrando para Sansão é um sinal daquilo que ele fará no fim. O que ele fará no fim. Você não precisa esperar um leão vindo para você ter que matar. Você não precisa imaginar que um urso vai lhe atacar. Certamente nessa região não tem. Mas quantas vezes você já parou para meditar no que o Senhor já fez na sua vida? Nos benefícios que Ele já trouxe em muitas circunstâncias difíceis da nossa vida. Eu posso olhar como um sinal de que Deus tem sido comigo e que há de me socorrer. Mas a igreja, ela tem um sinal de que ela não vai ser destruída. É que aquele a quem nós estamos unidos pela fé, Cristo Jesus, Ele não venceu um leão, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele não venceu um urso, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu o diabo. Eu posso ter segurança nele, de que a nossa alma está em paz, de que o Senhor há de cuidar de nós, e de que nada poderá destruir a nossa vida, porque nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Terceira parte dessa história, irmãos, ela vai do verso 10 até o verso 18. Nós vamos relembrar um pouco do mel aqui nessa outra sessão, mas acompanhe comigo, por favor, que é a penúltima parte da sessão, do verso 10 ao verso 18. Diz assim a palavra de Deus: descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Sucedeu que, como o vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão: dar-vos-ei um enigma a decifrar. Se nos 7 dias das bodas me declarardes e descobrirdes, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivais. Se não puderdes declarar, vós me dareis a mim as 30 camisas e as 30 vestes festivais. E eles lhe disseram: dá-nos o teu enigma a decifrar, para que o ouçamos. Então lhes disse: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Só para você entender, ele está se referindo ao leão. Do comedor, lembra que aquele que veio para matar, saiu comida. E do forte saiu mel. Encontrou lá mel dentro dele. E ele pega, e ele usa esse enigma. E veja o que ele diz: e em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: persuade o teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai. Convidaste-nos para vos apossardes do que é nosso, não é assim? A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos meus patrícios um enigma a decifrar e ainda não me declaraste a mim. E ele lhe disse: nem a mim, nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, e tu declararei a ti? Ela chorava diante dele. Os 7 dias em que celebravam as bodas, ao 7º dia ele declarou, porquanto importunava. Então ela declarou o enigma aos seus patrícios.
Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade: ao 7º dia, antes de se pôr o sol, que coisa há mais doce do que o mel, e mais forte do que o leão? Ele lhe citou o provérbio: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. Aqui eu tenho a fraqueza de Sansão sendo revelada. Os primeiros 4 versos eu tenho o propósito de Deus sendo revelado. Nos versos 5 a 9, eu tenho a força de Sansão sendo revelada. E nos versos 10 até ao verso 18, eu tenho a fraqueza dele sendo manifestada. Aqui no texto, irmãos, como leitor, nós devemos admitir, sem dúvida alguma, né, que é melhor beber numa festa, estar feliz numa festa, né, que como eles estavam ali numa tranquilidade muito grande. E de repente, estavam ali celebrando aquela festa, era bom só estar naquilo ali, mas Sansão era inquieto. Ele vai falar sobre o leão e sobre as abelhas e sobre o mel que estava ali. E aí você vai perceber que isso vai ser usado para que haja uma aposta, um enigma no meio deles. Até aqui, tudo estava em segredo. Perceba, nós chegamos com Sansão em Tímina, nós não sabíamos, nem os seus pais sabiam do que aconteceria. Agora, de repente, nós estamos numa festa e há uma bebida e ele resolve fazer um enigma. Há um conhecimento que vai ser dado aqui. O que é que os filisteus generosamente proveram, irmãos? Eles proveram para ele, como está descrito no verso 12b, disse-lhes, pois, Sansão, dar-vos-ei o enigma a decifrar, se nos 7 dias das bodas me declarardes e descobrirdes, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivais. Eles já haviam dado alguma coisa a ele, agora ele vai e faz uma proposta dizendo, eu vou dar alguma coisa a vocês se vocês descobrirem esse enigma. A guerra estava sendo manifestada aqui, irmãos. Eles estavam sendo instigados a responder. Sansão vai estabelecer um princípio que vai terminar em destruição no final do capítulo 14. Ele dá o enigma, eles não conseguem responder. 3 dias e não conseguem. Então eles vão para a esposa, que ainda não era esposa, estava na festa, e naquele contexto eles ameaçam, dizendo, nós queimaremos você e sua casa se você não nos contar. Ela preferiu confiar, temer mais a eles do que o seu marido. Ela preferiu temer muito mais aos filisteus do que confiar no seu próprio marido. E ela resolveu, então, contar e insistindo. Veja como é interessante a estratégia. Ela chorava, ela passou a festa chorando. E ele foi vencido pelo cansaço. Um homem que vive dos sentimentos, dos impulsos, quer se livrar dos problemas muito rápido. Ele não suportava aquela mulher no ouvido dele reclamando todo o tempo. Naquele contexto,
do choro na festa, do choro angustiante na festa. E ele vai diante daquela situação e narra para ela o que significa, como está no verso 17. Imediatamente ela diz aos filisteus. E o que acontece? E antes do tempo, os filisteus vão jogar um jogo aqui. No verso 18, veja lá. Antes do tempo de declarar o que significado, ele diz assim: disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade, ao 7º dia, antes de se pôr o sol: que coisa há mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E ele lhe citou o provérbio: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Eles então, naquele contexto ali, antes do final, antes do pôr do sol, eles jogam um enigma para ele, e Sansão já entendeu e lança um provérbio para eles. Ele sabia, irmãos, ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia que o mel que é doce, o leão que é forte, ele vem apenas, como diz o texto, por meio, ele é descoberto apenas por meio da novilha e por meio da sua própria esposa. Aquela história foi descoberta por ela, somente por ela aquilo veio à tona. Agora, a fraqueza de Sansão é completamente manifestada. É um passo que vai acontecer com Dalila na sequência da história, lá nos capítulos que se seguem. A ocasião dessa falha, irmãos, é a mesma. Ela o pressionou, tanto Dalila quanto essa mulher vai pressionar Sansão. O mesmo verbo vai ocorrer tanto no capítulo 14, verso 17, quanto no capítulo 16, verso 16. Eles vão pressioná-lo até que ele vai falar. Essa é a fraqueza que ainda mais se revela. Esse homem que é um selvagem na luta contra um leão, na luta contra os inimigos externos, ele é fraco diante das questões familiares. Ele é fraco. O ponto aqui, irmãos, o ponto aqui deve ser claro. E nós devemos ter consciência disso. Toda essa história, Deus não apenas revela o seu propósito, mas revela as fraquezas do seu povo. É assim que Deus trabalha no nosso meio. Essa fraqueza que é manifestada não tem a intenção meramente de humilhá-lo, mas de tratar. Não é assim que o Senhor fez conosco. Quando o Senhor nos fez passar por dificuldades na nossa vida, por angústias da nossa vida, e nós enfrentamos com uma certa força algum problema, mas em outro nos foi revelado quão fraco nós somos, quão incapazes nós somos. E o Senhor vai fazer isso, irmãos, para que a certeza da nossa fraqueza seja entendida como não é o começo da segurança, né? Mas é o começo da vitória. O plano do Senhor vai ser manifestado e imediatamente Sansão vai destruir os inimigos agora. Imediatamente. Quando as nossas fraquezas são manifestadas, é o começo da nossa vitória. Parece que a nossa força é o começo da nossa vitória,
Mas não vai ser assim na narrativa. É na fraqueza que ele percebe quão forte ele é. Veja os 2 últimos versos, irmãos, verso 19 e o verso 20 do capítulo 14. Então o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou dele, que desceu aos asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os e as suas vestes festivais deu aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira, e ele subiu à casa de seu pai. Ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa dele. Naquele momento, veja, ainda não é o fim. Parece que todo mundo em Asquelon, irmãos, naquele momento deve ter ligado pedindo socorro. Sansão chegou e ele adentra aquela cidade e veja, presta atenção, 30 irmãos, cidadãos ali. Ele se apropriou das suas vestes e trouxe até Tímina. E ele lançou isso diante dos seus companheiros. E em fúria ele foi a Zorá, diz o texto. O nosso impulso é literalmente atribuir a morte em Asquelon, como o texto diz aqui, não é? Os asquelonitas. Nosso impulso é imaginar que a morte que aconteceu ali era para servir à carnalidade de Sansão. Mas não é isso que o texto está nos dizendo, irmãos. O texto insiste em dizer que o Espírito de Yahvé veio sobre ele. E ele desceu aos asquelonitas. E ali destruiu 30 homens. 30 homens. Agora o Espírito, veja só, irmãos, não deu poder a ele para matar leão, como aconteceu no versos 5 e 6, mas para matar os filisteus. Era essa ocasião que o Senhor estava procurando no texto, como o verso 4 diz. Esse é o clímax da história, como nós podemos muito bem perceber. O texto é claro, como você pode ler na sequência. O que está acontecendo aqui, irmãos? Nós não estamos falando do destempero de Sansão, mas do poder do Espírito Santo. Se parece brutal, nós devemos entender como sendo o Senhor. O Senhor vai libertar o seu povo. Ele vai libertar o seu povo. E ele vai ter que destruir os seus inimigos. E a libertação muitas vezes provoca muita bagunça. Sansão, com as suas qualidades e com os seus erros, era o servo que Deus havia escolhido para libertar o povo naquela situação. Asquelon é o começo do fim. É o começo do fim. O que vai acontecer com os filisteus é agora manifestado nessa sessão. E muitas vezes, quando nós lidamos isso em relação ao povo de Deus, irmãos, por exemplo, às vezes você recebe uma notícia aterrorizante, não é? A morte do cônjuge, a morte de um parente, e você passa a chorar, e outra pessoa fica confusa diante do que está acontecendo, e os meses vão se passando, e Deus não vai fechando aquela ferida,
ou não vai erradicando a dor ainda. Mas acontece que os dias vão indo. Mas aquele, irmãos, aquele que passa por essas coisas, começa, num determinado ponto da sua jornada, dizer: o Senhor proveu, o Senhor foi bom, o Senhor me ajudou, o Senhor me socorreu, o Senhor me tirou daquilo. Você olha para o quadro geral e diz: certamente foi o Senhor. Certamente foi o Senhor. Uma história que começa tão terrível e vira uma bagunça. E aquele homem que deveria ser um nazireu, que não podia passar tesoura, não podia tomar bebida forte e não podia tocar em morto, ele faz tudo isso, cadáver do leão, tudo aquilo que era para ser preparado, ele quebra. E você imagina esse homem agora sendo instrumento de Deus para libertar o seu povo. Você pode olhar para a história da sua própria vida, imaginar a confusão que você muitas vezes está metido e não consegue enxergar um palmo à sua frente. Se não dúvida, se não medo, se não fraqueza, se não falta de coragem. E nós podemos saber que Deus está conduzindo toda a história para a glória do seu nome e para o bem do seu povo. Debaixo daquele navio cheio de cebolas, tinham armas. Debaixo dessa história, estava ali Deus revelando o seu poder para destruir os inimigos de Deus e salvar o seu povo verdadeiramente. Verdadeiramente. Quem diria que no final José diria, afirmando: não foram vocês que me venderam, foi Deus quem me enviou adiante de vós para a preservação da vida. Sim, nós podemos confiar na providência de Deus, no governo de Deus, mesmo quando tudo parece caótico. Quando tudo parece caótico. O desejo honesto do meu coração, irmãos, como nós podemos ver nas Escrituras Sagradas aqui, é que você possa confiar perfeitamente no Senhor em tudo o que Ele é e em tudo o que Ele tem feito. Porque Ele já demonstrou que toda a história está nas suas mãos. E sempre termina assim. A glória ao nome dEle. E o seu povo é abençoado. É sempre assim que a história termina. Lembre-se, último verso, lembre-se disso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua voz nessa manhã e sermos, Senhor Deus, desafiados a fazer aquilo que Te agrada, a andar segundo os Teus caminhos,
e saber, ó Deus, mesmo quando tudo parece oposição, tudo parece inimizade, quando tudo parece se levantar contra, nós ainda assim podemos confiar no Senhor. Ainda assim nós podemos confiar no Senhor. Porque o Senhor, ao terceiro dia, venceu a morte. E certamente viveremos com o Senhor para sempre. A nossa alma não pode e não deve perder a esperança, porque o Senhor é aquele que tem o domínio sobre todas as coisas e trará glória ao teu nome e abençoará o seu povo verdadeiramente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.